De um lado, diria que há um pouco falta de vontade política. Não é uma questão pedagógica, não é uma questão metodológica. A gente sabe alfabetizar, né? Existem metodologias que são eficientes. Então, não é um problema de, né, saber ensinar, alfabetizar. É um problema de... Eu acho que, no fundo, tem dois problemas. Um problema é de mobilizar. As pessoas não procuram autonomamente o processo de alfabetização. Eles precisam ser incentivados, eles precisam ser convencidos que vale a pena, né? Porque ir para uma sala de aula de alfabetização é um esforço, não é? Eu acho que a pessoa tem que ser convencida que isso vai trazer alguma coisa para a sua vida. E também falta, não é tanto recursos, porque desde 2003, com o Programa Brasil Alfabetizado, o governo tem investido na alfabetização. Mas um dos nossos problemas não é que a alfabetização não é só oferecer um curso de 8 meses. Uma pessoa raramente se alfabetiza em 8 meses. Então, se não há uma continuidade daquele processo, a tendência é a pessoa regredir, né? Aos poucos vai esquecendo e daqui a 4, 5 anos vai ser um candidato de novo. Então, né, a gente precisa investir para além dos programas de alfabetização. E isso, onde centros como, né, esses centros de educação de jovens e adultos são fundamentais. Que a pessoa que começa, que volta para o Programa Brasil Alfabetizado tem que depois ser trazido para continuar a sua escolaridade em lugares como essa aqui. Se nós integramos a alfabetização com a continuidade, né, o processo vai se estender naturalmente ao longo da vida e as pessoas vão ter mais facilidade em se integrar, se sentir parte de um movimento e não se sentir parte de um momento meio isolado. Evasão, para mim, talvez seja um dos maiores desafios, não é um problema brasileiro, é um problema da educação de jovens e adultos internacionalmente. De um lado, né, é óbvio que tem fatores, né, que são próprios da vida do aluno, né? A pessoa, um aprendente jovem, adulto, trabalha, tem, né, uma vida social, tem outras atividades. Então, a possibilidade, né, às vezes, mudar de lugar e transferir do emprego. Então, a possibilidade de evasão por motivos externos são grandes. Agora, o que deveria preocupar mais são os motivos internos, né, ao processo. Quando o aluno evade porque a escola não lhe diz nada, não traz conteúdos que são pertinentes para a sua vida. Então, eu penso que nós precisamos repensar profundamente a estrutura da educação de jovens e adultos. Como nós pensamos a oferta da educação de jovens e adultos e quais são os conteúdos, né? Nós não podemos continuar repetindo, né, o currículo do ensino fundamental para crianças em outros horários para pessoas diferentes. Temos que pensar a partir do aluno. Então, a partir do jovem, a partir do adulto, a partir do idoso, o que é que eles precisam, o que eles querem aprender na escola. A falta de escolaridade, e aqui eu diria, especialmente no caso do Brasil, é um impedimento, eu usaria uma palavra muito forte, né? Um impedimento para um desenvolvimento mais profundo. Eu vi recentemente, por exemplo, tem mais ou menos 80 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica. Isso não é um dado que deveria assustar, é um dado dramático, trágico. E até a gente se conscientizar que, né, a educação é fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento econômico.
Todas as áreas, né, a gente precisa. A educação e desenvolvimento são dois lados da mesma moeda. Então, a gente precisa investir em educação se a gente quer que o país progride, que o país se desenvolva. Né? Um professor na Unesp me contou da experiência dos SEJAs. Eu fiquei encantado com a proposta. O que eu vi hoje, só o fato de tratar, né, o aprendente adulto como adulto, né, com dignidade, com respeito, eu acho absolutamente fundamental. É um exemplo que deveria ser seguido em outras cidades. Né? Ter uma rede de polos, de escolas, de centros dedicados unicamente para adultos. O que isso significa em termos de arquitetura, em termos de banheiros, em termos de comida, como se trata, né? Se trata uma criança diferente de se trata um adulto. Então, eu fiquei realmente muito bem impressionado com o que eu vi até agora.